Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, sou autor da saga A Era do Abismo, e hoje vamos falar de O Caminho do Poço das Lágrimas, de André Bianco, que é um livro bem interessante. Eu vou falar a sinopse, mas antes disso, devo lembrar que esse conteúdo é tanto para leitores que estão decidindo se devem ou não devem ler esse livro aqui, como também para escritores que querem melhorar a sua escrita e querem pegar algumas dicas com os autores consagrados. Então eu vou falar a sinopse do livro e vou falar também o que eu achei de interessante ao ler esse livro daqui. Então, basicamente, é um pai com 2 filhos que pega o carro e eles estão voltando de viagem e eles meio que se perdem e coisas estranhas começam a acontecer nessa jornada deles. É um livro que tem algumas ilustrações por dentro. A diagramação é bem simples, mas tem ilustrações bem bacanas. E ele é um livro que ele parece ser fofo. Foca no parece, tá? Parece ser fofo. Ele realmente parece ser fofo. O que é bem interessante, porque quando eu leio André Bianco, eu espero uma literatura assim, bem adulta. Ele é um cara que ele fala de sexo, né? Ele fala... Os personagens dele falam com uma linguagem assim, bem madura, assim, bem... É uma coisa boa do Bianco, inclusive, que ele, quando a gente lê, a gente sente que está lendo uma conversa que a gente conseguiria ouvir de verdade, até mesmo participar de verdade, né? E isso não combina com essa pegada tão, né, aparentemente fofinha do livro. Eu abri uma página aqui que não é tão fofinha, mas assim, olha só. Esse que é o ponto interessante. Parece fofinho, mas fica sinistro, mas ele mantém esse tom de doçura que eu vou falar um pouquinho agora, tá? Então, o que eu senti ao ler esse livro, que eu achei interessante ao ler esse livro, em primeiro aqui, esse livro aqui me parece ser uma história infantil para adultos, né? Quase uma fábula, praticamente uma fábula para adultos. Sabe aquele sentimento que você teve quando você ouvia a história do Lobo Mau, quando você era garoto, né? Eu lembro de uma professora minha que ela leu o Lobo Mau. Era uma professora substituta, na verdade, né? Ela tinha substituído a minha professora quando eu estava no jardim de infância. E a minha turma gostava do livro, mas tinha a parte que a gente não gostava, que era a parte que o lobo devora todo mundo, né, basicamente. Então, sabe essa sensação de conhecer essas histórias? E não sei, eu sou da época em que as histórias tinham aquele momento trágico, sabe? Rei Leão tem a morte do Mufasa, sabe? Um sentimento muito específico que eu tive na infância. E eu tive de novo esse sentimento, mas como adulto, sabe? Mas não é como se... Não me remeteu à minha infância, pelo contrário. Foi estranho, foi catártico, sabe? Porque eu tive a sensação que eu estava lendo uma fábula. Estava lendo realmente uma história que tem ali elementos típicos de história para criança, mas é um livro totalmente para adultos. A criança que lê isso aqui vai ficar traumatizada. Não lê esse livro pro seu filho, né? Não dê esse livro pro seu sobrinho, né? É lógico, se você for ler o livro, você vai ver umas ilustrações um pouquinho mais sinistras, né? Que eu não vou mostrar para não dar spoiler. Será que tem alguma que eu possa mostrar? São muito legais as artes. Aqui, isso aqui é fofinha. Mas sabe, você vê isso aqui e pensa, que fofo. E aí você vê isso aqui, você fica confuso, né? Você fica, que bodega é essa? E tem algumas que você fica só, meu Deus do céu, que sinistro, né? Mas enfim, então esse livro ele consegue ter esse feeling de história, de conto de fada, esse feeling, sabe, de história para criança, mas ele é essencialmente uma história de adulto para adulto, tá bom? Então é uma experiência única, eu nunca tive experiência lendo nenhum outro livro. Além disso, eu achei o cenário desse livro muito instigante, olha só. Eu vou nem mostrar muito, eu não vou ficar dando também spoiler do livro. Mas, cara, a mitologia que o Bianco criou é bem bacana, sabe? Aquela coisa de que o que é real, o que não é real. Tem um pouco também de um Mágico de Oz, de um Alice Maravilhas, em que um limiar foi atravessado, sabe? Os personagens pertencem ao mundo real, mas eles não estão mais nesse mundo real, sabe? E
E dá para ser interpretado de muitas formas esse livro daqui, tá? Tem muitas formas que esse livro pode ser interpretado. Pode, enfim, não vou, se eu falar demais, eu conto o final, não vou contar aqui a história, tá? Além da sinopse, claro. Então, mas sinceramente, quem gosta dessa coisa de um livro em que a história começa no mundo real e daí ele passa para o mundo fantástico, e é um mundo fantástico com elementos sombrios, né? Claro, estamos falando de Bianco, né? Esse aqui, recomendo muito. O que me lembra hoje em dia também aqueles mitos de Sete Além. Você já ouviu falar de Sete Além? Se você nunca ouviu falar, pesquisa, né? Me lembra também um episódio de Além da Imaginação, né? Esqueci agora. Fugiu o nome dessa série em inglês. Tem um nome bem específico que não é. É Twilight Zone, em inglês, o nome dessa série. Me lembra um pouquinho. Seria um episódio. Isso aqui seria meio que um episódio de Twilight Zone. Seria meio que um episódio de Além da Imaginação, sinceramente. Então, enfim, é um cenário bem interessante, bem fabuloso no sentido do gênero fábula, tá? Bem específico. É instigante e sombrio. E é bem legal. Então, o modo como o Bianco desenvolveu o cenário, apresentou ele, é bacana. Além disso, isso aqui é essencialmente um livro trágico, tá? Eu sinceramente, leio poucos livros que são realmente trágicos. Muitas vezes os livros, eles são simplesmente, ou são só... Os livros têm esses sombrios, mas não trágicos, sabe? É diferente. Até, por exemplo, eu tava gravando aqui um vídeo, aqui, Semente no Gelo, também é do Bianco, né? Que esse livro aqui, ele é bem punk, é bem sombrio, mas não chega a ser trágico, sabe? É bom pra caramba também, tá? Mas é um elemento que eu acho que a tragédia, ela tem que envolver catarse e tem que envolver um gosto amargo na sua boca, sabe? Por mais que você goste, né? Ele tem que ser, não necessariamente amargo, mas azedo, sabe? Azedo. Eu gosto de doce azedo, sabe? Eu gosto, dependendo, eu gosto de sabor azedo, dependendo, né? Mas eu acho que tem que ter esse tom assim, e esse livro consegue ser bem trágico. É esse que é o ponto. Muitos livros são sombrios sem ser trágico, que é o caso aqui. Que esse caso é sombrio sem ser trágico, tá? Outro autor que eu adoro, falo muito dele aqui, é o Caldela. Caldela é bem trágico também, ele gosta de uma tragédia nas histórias dele. E esse daqui já vai esperando isso. Já vai esperando sair esse livro com um gosto azedo na sua boca no final. Se você quer uma história de flores e final feliz, não leia esse livro. Eu sempre falo assim, para quem que o livro se direciona, para quem ele não se direciona. Isso é muito importante, porque se atende alguém, não vai atender a outra pessoa, sabe? Então o shampoo que serve para um cabelo não serve para outro cabelo, basicamente, sabe? Então tem disso. O calçado que é perfeito no seu pé não vai ficar perfeito no pé do seu melhor amigo, por exemplo, né? E a mesma coisa é livro e cinema, etc. Enfim, então esse livro aqui, ele não é para quem quer uma história de flores e uma história de final feliz, tá? É um livro para quem quer realmente essa mistura paradoxal de uma história para criança, de uma fábula, né? Mas com temáticas muito adultas e uma abordagem muito adulta, né? E muito pertinente, e que no final você consegue ver beleza na tragédia. O final consegue ser belo e trágico ao mesmo tempo. Óbvio que eu não vou explicar, né? Mas fica aí a indicação, se você também quer escrever uma história que mistura assim esses ingredientes, né? Se você quer ler uma história ou escrever uma história que mistura ingredientes que eu citei aqui, recomendo demais O Poço do Caminho das Lágrimas, de André Bianco. Senhoras e senhores, por hoje é isso. Se você quer mais histórias épicas, confira os livros da Era do Abismo. O link está aqui na descrição. Se você também conta as suas histórias, confere a iniciativa Escrita Épica, com cursos incríveis para você desbloquear a sua criatividade e para você dominar também a sua voz narrativa e contar as suas histórias do seu jeito, da melhor forma possível. Confere o link aqui na descrição. Por hoje é isso, até a próxima e a gente vai pelo multiverso. Valeu!